Olá, o meu nome é Haroldo Machado e aqui nos encontramos neste canal de luz do Centro Espírita Mãos Amigas para darmos sequência aos episódios sequenciado e sistematizado do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos trabalhar o capítulo 3, que tem como título Há muitas moradas na casa do meu Pai. Mais especificamente o item 6 e o item 7, que trata da destinação da terra e as causas das misérias humanas. Um item que nos mostra a categoria, a classificação espiritual que a terra se encontra diante dos mundos e o motivo pela qual a terra, tendo essa destinação de ser um mundo de expurgo, de ser um mundo cirúrgico, de ser um mundo de reabilitação, porque os espíritos aqui que se matriculam nessa escola abençoada, passa por tantas misérias, por tantas dores, por tantas aflições, porque a crise moral ainda domina o estado espiritual, que o classifica na escala do mundo como mundos ainda inferiores, mundos que ainda não se aperfeiçoaram do ponto de vista moral e espiritual. Mas antes de adentrarmos especificamente no tema que esses dois itens nos abordam nesse capítulo, eu gostaria de convidar os irmãos para que tivesse uma amplitude do entendimento e um melhor parâmetro para aprofundarmos diante dessas questões, que olhássemos de uma forma geral todo o capítulo 3, aonde, mais uma vez, a lógica de bronze do nosso codificador Allan Kardec, inspirado pelos espíritos superiores, trazendo as palavras de Jesus novamente aos nossos corações, agora de uma forma mais ampliada, de uma forma mais clara, de uma forma mais robusta, da qual a criatura, crescendo-se naturalmente, espiritualmente, estando mais madura, para compreender as lições profundas da alma. Os benfeitores pensam esta fala esclarecedora, essa frase desafiadora, estas palavras que saem dos lábios de luzes de Jesus, nos acenando para a imortalidade da alma, nos apontando para a grandiosidade da obra do Criador, que não se limita a uma esfera, eliminando da nossa mente a ideia de um céu e de um inferno eterno, estático, mas abrangendo para nós as várias moradas da casa do Pai. Esta casa, nós sabemos que é o universo. E as moradas são as várias esferas planetárias que circundam diante dos sóis infinitos, que hoje, com os estudos da astronomia, através de aparelhos específicos, já é nos capaz de nos demonstrar a grandiosidade desses planetas diante das galáxias que compõem todo o universo. Que hoje já se estima que são aproximadamente 200 galáxias, bilhões de planetas, de sóis, girando-se em torno dessa grande sabedoria do Criador. Então Jesus, já antecedendo tudo isso, já nos acenava para essa grandiosidade, querendo nos apontar para a imortalidade, querendo nos apontar para as metas a serem alcançadas, para as moradas felizes, que nós não estaríamos condenados eternamente a ficar num vale de dores e de lágrimas, de injustiça como acontece no planeta. Como ele próprio foi a vítima do nosso orgulho, do nosso egocentrismo, da perversidade, da maldade dos homens, mas que as moradas celestes nos aguardava. E Jesus, meus irmãos, é importante analisarmos o contexto em que o Mestre de Nazaré vai trazer essas reflexões.
e é de uma forma abençoada, por estarmos hoje na Semana Santa, e nos foi pedido para que falássemos com esse tema. Não acreditamos no acaso, mas é diante desse cenário da última ceia, desse cenário em que Jesus estava falando de despedida, que Jesus estava despedindo do seu colégio apostólico, que ele estava fincando na alma e no coração dos seus discípulos as últimas diretrizes do seu trabalho apostólico, que ele passaria a entregar dali em diante nas mãos dos seus discípulos para dar continuidade da edificação do reino dos céus nesta esfera terrestre. E é nesse cenário de despedida, lá na última ceia, que Jesus começa a falar de traição, que ele seria entregue às mãos dos juízes do Sinédrio por um amigo, e é num gesto simbólico que Jesus, molhando o pão sobre um molho de frutas ali, que era de costume dos judeus, e ele entrega para Judas, acenando ali um pacto de amizade, e que ele seria traído por alguém que lhe era puramente íntimo. Mas Jesus prossegue ali, junto com o seu colégio apostólico, um pouco confuso, porque Jesus falava de traição, Jesus falava que os deixaria, que iria para um local aonde eles não poderiam acompanhá-lo. Mas que Jesus deixaria agora um novo mandamento. Jesus fala do mandamento do amor, que eles seriam conhecidos por amar uns aos outros como ele os amou, como ele o ama. Simão Pedro, o discípulo apaixonado pelo mestre, com o seu psiquismo um pouco abalado, confuso, com um pouco sensação de medo, com uma sensação de luto precoce que já tomava conta dos discípulos naquele momento ali da narrativa do mestre. Simão Pedro pergunta a Jesus: para onde vais, mestre? E o mestre vai: para onde eu vou, não podeis ir por agora, mas um dia poderás. Mas, mestre, diz Simão, eu lhe entregarei a vida para lhe seguir. E Jesus, vendo a fragilidade do discípulo, entregar-me a vida, Simão, antes que o galo cante, me negarás por 3 vezes. E Jesus, sentindo aquele clima de medo, que tomava conta do psiquismo, das emoções dos seus discípulos, que tomava conta de todos, um sentimento de luto, porque Jesus falava que ia fazer era como se Jesus estivesse falando: eu vou fazer uma grande viagem e vou vos deixar da presença física. Mas um dia vós também poderá chegar até lá, por enquanto estáis impedido. E diante de Jesus, sabendo que um clima de dor e de aflição, de angústia, de luto, tomava conta do psiquismo dos discípulos, Jesus os encoraja. Não turbe os vossos corações, vai dizer Jesus. Não se amedronte. Credes em Deus. Credes no meu Pai, credes em Deus, na sua sabedoria, na sua providência, que nada vai lhes faltar. Credes também em mim. Credes também em mim. Colocando como estacas poderosas, desenvolvendo nos discípulos a confiança e a fé, que ele haveria de os deixá-los fisicamente, mas que a presença espiritual do Criador e do Mestre, do Governador do Orbe, nunca nos deixaria sozinho. Porque os espíritos superiores, da onde eles se encontram nas esferas superiores da vida, nas moradas elevadas, ele nos alcança pelo raio poderoso da mente, do pensamento.
da vontade e o amor do Criador e do Pai e de Jesus nos acompanha, do Pai desde os primórdios, quando fomos criados pela sua sabedoria, pelo seu amor, e de Jesus desde o momento que foi designado ao Mestre a criação e a governança do orbe. Somos essas ovelhas desse aprisco de luz, reunidos pelo beneplácito do amor do Criador, sobre o amor e a tutela de Jesus, da qual ele disse que nenhuma das suas ovelhas se perderia nas escuridões do mundo. Então Jesus, depois de falar, não turbe os vossos corações, credes em Deus, credes em mim, fortalecendo, tentando mudar o cenário de sofrimento, de dor, tentando mudar o cenário do psiquismo de medo, de luto dos discípulos, Jesus vai acenar-nos para a mortalidade. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Eu já não vos disse que há muitas moradas na casa do meu Pai? Se fosse assim, eu já não vos teria ido lhe preparar o lugar? Então é nesse cenário que Jesus vai nos apontar para a imensidão cósmica, da qual o universo é a casa do Pai. E as moradas são os planetas que o compõem. A exemplo de um grande edifício. As moradas é os apartamentos. Como um grande condomínio é a casa, e os condomínios são as várias moradas dentro desse condomínio, dentro desse edifício com seus apartamentos, chamado universo. Que coube a doutrina espírita, essa veneranda ciência, tirando o véu da imortalidade, explicar para nós a composição desses planetas, de como eles são formados, de que matéria eles são formados, da sua categoria, da sua classificação, de como os espíritos são encaminhados, selecionados, remanejados de um planeta para com o outro, de acordo com a sua escala. Há mundos de muita luta, de muita intensidade, de muita dor, mas há mundos felizes, há mundos plenos. E nesse item extraordinário, é um capítulo que acontece tanta coisa que Jesus vai deixar ali explícito para nós. E Jesus indaga dos seus colégios apostólicos: vós já sabeis qual é o caminho para acessar essas moradas? Tomé, mestre, não sabemos nem para onde vai. Como imagineis qual é o caminho? E fica aquela frase célebre, profunda, também desafiadora. Apesar de todas as falas de Jesus, é desafiadora para a nossa alma, para o crescimento espiritual dentro de nós mesmos. Jesus vai falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém acessará ao Pai, ninguém acessará as moradas sublimes, as várias moradas, as moradas felizes, se não for por mim. Porque Jesus é o excelente médium de Deus que desceu às misérias humanas para se transformar no caminho. Jesus é o caminho. Ele não é o guia que somente falou e nos apontou o caminho. Ele caminhou junto para nos ensinar como conquistarmos a partir desse mundo ainda de dores, como Jesus nos acenava que no mundo nós teríamos aflições, que no mundo nós teríamos dores acerbadas. Jesus veio nos ensinar como conquistar, através de dentro de nós, essas moradas espirituais, que não estamos falando aqui de dimensões geográficas, mas estamos falando de situações mentais, espirituais, morais, porque Jesus estava no vale
Jesus estava temporariamente no vale de sombra de dores e escuridão moral da terra, mas a sua mente estava conectada com as altas esferas do mundo espiritual. Portanto, Jesus tinha os pés no chão e as mentes nas estrelas. E todos nós estamos sendo convidados a trilhar as suas pegadas de luzes, o seu exemplo, a seguir a verdade que o Mestre veio nos trazer de acordo com o que tínhamos a capacidade de entender. Que mais tarde também nesse mesmo item, de qual Jesus falava de despedida, mas falava de esperança, acenava para a imortalidade, que a morte não termina, que os nossos entes queridos não desaparecem, não terminam com o túmulo, estão ocupando essas milhares e milhares de esferas espirituais na imensidão cósmica. Que coube também a essa veneranda ciência, como já dissemos, estudando a matéria de que esses mundos são formados, as suas categorias, as suas classificações morais e espirituais dos seus moradores, alunos de cada planeta, nós hoje sabemos, através da mediunidade abençoada desse venerando médium mineiro em especial, que hoje é o seu aniversário, dia 2 de abril, do qual nós rendemos graças, que através da sua mediunidade, de sacrifício, de luta, de dores, de perseguições que ele sofreu, para trazer a lume para nós obras extraordinárias, continuando da base do nosso mestre de Lyon, Allan Kardec, mostrando a dinâmica e a organização dessas esferas espirituais, como elas se organizam no espaço e no tempo, mostrando cidades como o nosso lar, mostrando colônias espirituais como a Mansão da Paz, mostrando hospitais espirituais que servem de moradas temporárias para os nossos espíritos, mostrando também as moradas tristes, construídas pelo material mental de espíritos sofredores e arraigados no mal, que lá ainda se encontram. Poderíamos trabalhar num outro momento como são formados esses mundos, mas falando também do nosso estado mental, do nosso estado moral, desse psiquismo que se forma a nossa áurea, a nossa identidade. É o nosso CPF no mundo espiritual. Porque somos impedidos de entrar nas moradas mais felizes quando trazemos ainda alguns vírus morais. Ele automaticamente, vibratoriamente, como no mundo espiritual e na Terra, tudo é vibração, tudo é sintonia, nós só adentramos quando temos as credenciais morais. E as credenciais morais é o caminho, é o Evangelho de Jesus. São as credenciais morais para adentrarmos essas moradas felizes. Então, por isso, a destinação da Terra, essa esfera, essa escola abençoada, que está situada no ângulo das zonas umbralinas, ainda é um mundo intitulado na categoria dos espíritos como mundos inferiores, como um mundo que tem especificamente uma função cirúrgica, de extrair o câncer moral, de nos também de como uma penitenciária, de nos reeducarmos, aonde só é enviado para esses locais de mundos, escolas de prova e expiação, que estamos momentaneamente e vamos nos promover, porque tudo no universo se promove, se cresce, se amplia, se transforma. Um dia a Terra vai deixar de ser esse vale de lágrimas, esse vale de lutas acerbadas, de diferenças sociais, de sofrimento, de tantas animalidades e animosidades que ainda vemos no comportamento humano. Um dia isso tudo vai ser expurgado, porque as provas e as expiações da qual somos colocados, a exemplo de uma forma cirúrgica, vai extraindo paulatinamente os cânceres morais do orgulho e do egocentrismo, da ignorância da verdade,
da ignorância da luz. Então, o nosso planeta tem essa destinação de como um hospital e de como uma penitenciária, de expurgo. Não foi em vão que Jesus nos disse: não vim para os sãos, mas sim para os doentes. Que Jesus não veio para os justos, mas veio resgatar os injustos. Veio libertar os criminosos, os maledicentes, para sermos os herdeiros dessas moradas que Jesus aponta para os discípulos. E hoje no mundo, e hoje com a luz da ciência espírita, nós devassamos, junto com a ciência convencional, essas moradas espirituais que ocupam o espaço, mostrando a grandiosidade cósmica, a sabedoria refletida do Criador em cada criação, em cada ato. Porque o Espírito, como vai dizer o Livro dos Espíritos, são as inteligências do universo. Não é a inteligência de um único lugar. E quando pergunta o que é o Espírito, eles ocupam só as inteligências do universo e ocupa todos os lugares do espaço e não só da Terra. Então, a criação se espalha por todos os lugares. E Jesus, que ocupa uma dessas esferas divinas, desses mundos ditosos, desses mundos divinos, toma conta de bilhões e bilhões de almas sob a sua tutela generosa, nos convidando e nos conduzindo a cada dia para conquistarmos os nossos tijolinhos no mundo espiritual. Há um capítulo específico que chama Verdadeira Propriedade. E ele nos fala que cada ato bom que nós vamos fazendo, nós vamos construindo dentro de nós essa morada espiritual que nos espera do lado de lá. Então, meus irmãos, a Terra tem essa destinação. E as causas das misérias são como cirurgias morais na nossa alma, necessária para o nosso espírito ainda arraigado na ignorância, nos erros, nos equívocos, que a misericórdia divina nos dá a oportunidade do aluno reparar através de expiações dolorosas, que são cirurgias impostas de emergências, para o despertamento, para o achacalhar psíquico, mental, espiritual, moral. Que as expiações dolorosas funcionam como uma dinamite para destruir a pedra do orgulho que jaz dentro de nós. Porque, como diz Emmanuel, as expiações só existem, só chegam até nós quando um coração se pedrificou no mal. Então, a dinamite é essa expiação, essa fase mais aguda. E as provas são as vicissitudes naturais da vida. São as nossas percas, as nossas frustrações, o corpo frágil, vulnerável, a dor que o corpo ocasiona até de forma natural. Então esta é a destinação da Terra, que ainda está num mundo de provas e expiações temporário, mas que um dia não deixará de ser esse mundo de provas e expiações. E nós já estamos entrando nesse processo mais agudo que já se iniciou há milênios, de transição para uma outra fase, que os Espíritos nos acenam como um mundo de regeneração, mas que daí precisaríamos de um outro espaço de tempo para explicarmos melhor essa entrada ao mundo de regeneração, que não vai ser como um passe de mágica, um portal mágico. Passamos por uma situação penosa como essa que estamos passando, já vamos estar indo. Não, são processos que vai nos lapidando, que vai nos preparando melhor para enfrentarmos essa situação. Então, como diz no próprio capítulo para encerrarmos, quanto muitos olham as misérias da terra e falam, a humanidade está perdida, é porque estão vendo de um olhar, de um ponto de vista limitado. Limitado e limitador. Porque a humanidade inteira não está na Terra.
A terra é apenas um subúrbio. E não podemos, é apenas um bairro, e não podemos ocupar toda a cidade, porque num bairro tem maus elementos, tem situações equivocadas, ou num quarteirão é malsão, não podemos julgar o todo. Então, na humanidade está uma parcela imigrada, expurgada, ou aqui matriculada para fazer essas provas, enfrentando as vicissitudes da vida. Mas não é porque temos débitos, que temos que passar por tais necessidades, que não nos está deixado a missão de amenizar a dor do nosso próximo. Porque é amenizando a miséria, é amenizando a dor, é ajudando o nosso próximo a crescer, é que nós vamos, através desse processo do amor, do caminho que Jesus fez para nos ensinar e nos deixou o legado, é que nós vamos construindo o reino dos céus dentro de nós, como diz Chico. À medida que construímos a paz no coração do outro, vamos construindo também o reino dos céus dentro de nós. Então, meus irmãos, que esta mensagem do Evangelho seja uma mensagem de esperança, de fé, de luz, porque o progresso não para. As moradas da casa do Pai são milhares que nos esperam. Quando Jesus ali sabia que iria enfrentar as vergonhas da cruz, que haveria de ser humilhado, ser coroado por uma coroa de espinho de vergonha, que seria levado a um madeiro infame, perverso, cruel. Ele já estava apontando para nós as estrelas. Então, meus irmãos, olhemos o nosso ponto, envergamos os nossos pontos de vista, como diz os Espíritos no Evangelho a todo instante. Envergamos os nossos olhares para cima, para as estrelas, e não para baixo, porque só assim podemos acessarmos a presença do Criador, através da prece, através da oração, comunicarmos com essas esferas superiores da vida e auxiliarmos a nós e aqueles que vêm na retaguarda também nos mundos infelizes. Muita paz, é com profunda gratidão a casa, é um estudo que caberia mais informação, complexo, amplo, mas que fica aí para nós essa ponta do viés para que nós possamos aprofundar nos nossos estudos. Gratidão e que Jesus conosco, hoje, agora e sempre.